Bom dia, gente. Bom dia. Eu ia tentar botar um videozinho aqui para explicar para vocês. Acabou não acontecendo. Parte é culpa minha também, porque eu tive a ideia de botar o vídeo na véspera, quer dizer, ontem mesmo. Porque como a gente tem experiências distintas, né, o vídeo é sobre a racionalidade do modelo de negócio das instituições financeiras e também da regulação sobre as instituições financeiras. Seria interessante para todo mundo, fala de forma bem amigável, todo mundo entender como funciona a regulação financeira, qual é a preocupação, né, que os reguladores têm ao regular as instituições financeiras, principalmente as bancárias, né. Então, hoje, na última aula, a gente terminou no slide que falava como as fintechs se encaixam no atual arcabouço regulatório. Então, a gente passou pelo que seriam fintechs, a definição, que é uma definição que não existe, definição legal, a gente viu isso, é uma definição fluida mesmo para abarcar todos esses modelos de negócio, todas essas instituições que estão atuando agora no mercado financeiro, né, em diversos segmentos. A gente mostrou esse radar, Fintech Lab, é um quadro, e onde ele mostra a diversidade de modelos de negócio, de atuação dessas instituições, dessas fintechs, né? E o nosso papel agora claro que a gente vai, no decorrer dessa aula, a gente vai entender o porquê que é difícil classificar e encaixar, às vezes, uma fintech em determinado segmento, né? Muitas das vezes a nossa regulação é baseada numa regulação institucional e não com base nas atividades que essas instituições desempenham. E às vezes as próprias atividades que elas desempenham, elas, vamos dizer assim, elas inovam em algum modelo de negócio que não estão abarcados diretamente pela regulação. E é isso que a gente vai tentar mostrar, tá? Pincelei alguns exemplos de fintechs, né? Área de pagamentos, setor de pagamentos, a gente vai ver. Crédito, fintech de crédito. Pagamentos e fintech de crédito, vamos dizer assim, aqui a gente vai entrar na regulação em concreto mesmo no curso, tá? O Danilo vai pegar a fintech de crédito, vai pegar a resolução que trata da fintech de crédito, que foi do ano passado do CMNE, e eu vou abordar toda a regulação de pagamentos. Quer dizer, a regulação sobre arranjo, instituições de pagamentos, ela é muito grande, tá? Eu vou passar a racionalidade de toda a regulação e vou passar as principais normas, tá? Eu pretendo que vocês saiam daqui sabendo identificar o que é uma fintech de pagamento, né? O que é uma instituição de pagamento, o que é um arranjo de pagamento, o que é um instituidor de arranjo de pagamento. Se vocês saírem daqui com esses conceitos consolidados e sabendo identificar isso, quando você vê, por exemplo, um marketing, alguma coisa na rua, quando você olha um modelo de negócio diferente, eu acho que eu já vou ter cumprido o meu papel aqui, né? Que é pegar esse segmento de pagamento. Tá. Então, como as fintechs se encaixam no atual arcabouço regulatório, né? Nós temos o artigo 192 da Constituição Federal, que fala sobre o sistema financeiro nacional, né? Ele foi reformado, ele tirou os outros incisos que existiam, mas de fato o que existe é que há um mandamento que ele deve ser regulado e estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir os interesses da coletividade, né? E, vamos dizer assim, a partir desse guia você tem todos os reguladores que fazem parte dessa estrutura do sistema financeiro, né? Você tem os órgãos de cúpula, que são chamados órgãos de cúpula, que são colegiados, que é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom dia. Esses órgãos eles passam as políticas e diretrizes gerais de cada segmento, né? Aqui em cima, esse quadro não está muito legível, mas aqui o CMNE ficaria basicamente com o mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, o Conselho Nacional de Seguros Privados com a parte de seguros privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar com a parte de previdência complementar fechada, que se distingue da previdência complementar aberta e que está sob o arcabouço do Conselho Nacional de Seguros Privados. E vamos dizer assim, a CVM tem bastante autonomia regulatória, mas abaixo do CMNE você teria o Banco Central e a CVM, cada um especializado em um segmento. Vamos dizer assim, a CVM fica basicamente com a regulação sobre valores do mercado de capitais e valores imobiliários, né? E abaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, que trata de seguros, resseguros, previdência complementar aberta, né? E você tem também, e capitalização, e você tem também a Previc, autarquia
a última criada, que fica mais responsável sobre a previdência complementar fechada, que trata vulgarmente, assim comumente chama de fundos de pensão, né? Aqui você tem os órgãos de cúpula normativos, você tem os órgãos supervisores. Por que supervisores? Essa nomenclatura é muito utilizada na regulação financeira, tá? Nada mais é do que a fiscalização, tá? Mas aqui o termo técnico para a regulação financeira que a gente usa é supervisão, tá? Que engloba também o monitoramento indireto. Então é um termo mais amplo, mas basicamente para os juristas seria o poder de polícia fiscalizatório, tá? E tudo que envolve esse poder de polícia, como autorização para funcionar, como aprovação de nomes para ocupar cargos em órgãos estatutários, e por aí vai, a gente vai ver isso no decorrer com mais detalhes. E você tem, sobre o arcabouço regulatório desses reguladores, né, desses órgãos de cúpula, você tem os operadores, que são as instituições financeiras, né? Aí você tem os bancos, né, as instituições financeiras bancárias. No caso aqui, o administrador de consórcio, ela está colocada aqui dentro do segmento financeiro, mas ela não se caracteriza como instituição financeira, ela está à parte, mas tem uma regulação que está sob o arcabouço do Banco Central. Você tem a Bolsa também, não é uma instituição financeira, mas ela é considerada um operador dentro do sistema, tá? Mas basicamente, as seguradoras, as instituições financeiras estrito sensu, que seriam os bancos, as cooperativas de créditos, as corretoras distribuidoras de títulos de valores imobiliários, e sobre o arcabouço da Previc, as entidades fechadas de previdência complementar. A gente vai pincelar aqui um pouco da competência regulatória desses supervisores, né? A SUSEP, como eu já falei, trata dos seguros, resseguros e entidades abertas de previdência complementar e sociedade de capitalização. A base legal do Decreto-Lei 73/66, tá? A principal. E aí também você tem que fazer o link com o conceito de contrato seguro, que está no Código Civil, né? Segurador é aquele que se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos pré-determinados. Então, sob o conceito de contrato de seguro, se desenvolve toda a competência regulatória do setor de seguros e resseguros e da SUSEP, tá? Depois você tem a Previc, que foi uma autarquia criada mais recentemente, antes ela era um órgão da administração direta, e que ela fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar, conhecidas como fundos de pensão. A base legal é a Lei Complementar 109/2001 e a lei que criou a autarquia, né, a Previc, de 12.154/2009. Basicamente, foi o que eu já falei, ela trata tanto das operações dos planos de benefício de caráter previdenciário, que são administrados pelas entidades de previdência complementar fechadas, chamados fundos de pensão, né? Então, assim, você vai fazer um investimento em previdência complementar, o mesmo uma instituição financeira. Geralmente, você está indo para o sistema aberto, né, sob o arcabouço da SUSEP. E o sistema fechado seria basicamente fundos de pensão. Tem do Banco do Brasil, muito famoso agora, o Previc, né? Porque Previc tem até Petros, tem diversos fundos de pensão aí no Brasil. Até é polêmica a questão da governança deles, mas é Previ é porque eu fiquei nessa de confundir com Previ. Assim, mas de fato você tem gigantes, né, fundos de previdência complementar fechados no Brasil aqui, bem grandes, e eles interessam. Depois a gente vai ver que todos esses aqui, no conceito econômico, de alguma forma, eles têm uma característica em comum, por isso eles integram o sistema financeiro, tá? Você tem a CVM, né? Os nossos colegas da CVM, mais do que eu, vão saber dizer, mas ela fica sob a regulação do mercado de capitais, e essencial para compreender a competência da CVM, eu vou não vou adiantar, é o conceito de valor mobiliário que está lá no artigo 2º da Lei 6385. Tá? Aqui eu arrolei basicamente os incisos mesmo do artigo 2º, você tem ações, debêntures, bônus de subscrição, cupons, direitos, o que interessa principalmente aqui que eu posso delimitar é fundos de investimento, cotas em fundos de investimento é importante, porque independente do ativo subjacente que o fundo investe, a competência é da CVM, então poderia ter uma certa confusão com competência do Banco Central ou CVM. Você tem um fundo que investe só em renda fixa, só em títulos públicos. A gente vai ver que títulos públicos não integram o conceito de valor mobiliário, mas é um fundo de investimento que investe em renda fixa, tá?
ele está sujeito à regulação aí da CVM quanto ao seu funcionamento, à sua organização, à sua administração. Aqui tem commercial papers, né, contratos futuros, derivativos. É interessante também que contratos derivativos aqui está sob o arcabouço da CVM, porque lá fora isso é diferente, né? Você tem lá nos Estados Unidos contratos derivativos que não é lastreado em valor mobiliário, ele está sob a competência de outro regulador, né? Aqui tudo está sob o arcabouço regulatório e supervisor da CVM. No caso, independente do contrato derivativo, ele tem como ativo subjacente um valor mobiliário, ou se ele tem, por exemplo, uma commodity, um contrato futuro de venda, de safra, o que seja, ele está sob o arcabouço da CVM ao ser um contrato de derivativo. Tá? E aqui, vamos dizer assim, o conceito que é o mais importante, que eu diria, de valor mobiliário, que é um conceito que foi incorporado após a edição da 6385, mas que veio abarcar o contrato de investimento coletivo, né? Que é aqui o essencial para esse conceito, o entendimento desse conceito é um contrato de investimento coletivo que gera direito à participação e remuneração cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Ou seja, você está investindo num contrato coletivo, de investimento coletivo, como um participante daquele contrato, e o rendimento advém de um esforço de terceiro, de um empreendedor, né? Que no caso é a firma que se financiou com aquele investimento, né? A instituição que se financiou com aquele investimento realizado, né? E esse conceito, ele basicamente replica o conceito de securities que advém do leading case da Suprema Corte lá e que é adotado pela Securities Exchange Commission, que é o regulador de valores mobiliários no mercado americano, tá? Por que é legal trazer um pouco desse paralelo com o mercado americano? Porque, assim, é um norte, né? Acho que muito do que a CVM faz aqui reflete o que está sendo feito lá fora, assim como o Banco Central também reflete, a atuação dele reflete muito das diretrizes internacionais, das recomendações internacionais. E, basicamente, dessa decisão foi incorporada em 2001 na nossa lei, ela assim, instituiu um teste que eles chamam de Howey Test, que é do caso Howey, né, na Suprema Corte. E esse Howey Test está nesse inciso aqui. Quer dizer, tem que ser um contrato de investimento coletivo que já é direito de participação e cuja remuneração advém do esforço de terceiros. Então, basicamente, esse é o teste para você ver se um ativo ele é um valor mobiliário ou não. Tá? E esse teste é importante porque não é objeto especificamente pontual desse curso, mas aquela discussão que a gente teve na outra aula sobre se uma initial coin office, que é uma oferta pública de moeda, né, vamos dizer assim, que seria uma captação de investidores interessados em investir numa criptomoeda, se esse tipo de oferta pública está sob o arcabouço regulatório da CVM ou não, você teria que aplicar justamente esse Howey Test e esse conceito de valor mobiliário para ver se essa oferta pública, se essa criptomoeda, se esse token que está sendo ofertado aí para investimento de terceiros, ele entra nesse conceito aqui de contrato de investimento coletivo, ou seja, se ele é um valor mobiliário. A própria lei ela exclui títulos da dívida pública federal, estadual, municipal e títulos cambiais de responsabilidade de gestão financeira, exceto as debêntures, né? Então, esses ativos aqui, apesar de serem ativos financeiros, a própria lei já exclui do conceito de valor mobiliário, porque esse conceito é bem aberto, né? Então, ele poderia abarcar, inclusive, outros ativos financeiros que, tradicionalmente, não são considerados valores mobiliários. E vem o Banco Central também, a base legal ali 4595, que tem a definição de instituição financeira no artigo 17. Né? Também é uma definição bem ampla, bem fluida e por isso às vezes é criticada ou mal compreendida, mas de fato é atividade profissional, né? Exercida de forma principal ou acessória de coleta, ou seja, captação, intermediação ou aplicação de recursos. Aplicação e investimento. Coleta seria basicamente captação de recursos.
né? Captação pode ser um depósito a prazo, um CDB, pode ser outro título que você emite, né? Ou até mesmo uma cessão de um ativo, e com isso você tem uma forma de captação. Intermediação, que seria o elo entre a coleta e a aplicação, e o conceito de intermediação financeira, você vai ver que em relação à regulação financeira, ele é o mais importante para desenvolver o arcabouço legal e regulatório sobre as instituições. Sendo mais claro, se você for ver regulação sistêmica, a importância do sistema financeiro, você vai ver que a intermediação financeira ela traz justamente a característica das falhas de mercado que a regulação quer endereçar, né? Por quê? Porque a intermediação financeira, vou dar um exemplo aqui dos bancos, das instituições bancárias, captadores de depósito à vista. O banco, o que ele faz? Isso eu queria até mostrar no videozinho, mas acabou que não rodou. O banco, ele pega o seu depósito à vista, né? E pega esses recursos, ficam depositados no banco. Esses recursos, eles vão para uma conta do banco no Banco Central, que é a conta reservas bancárias. Tá? Então, toda a captação do banco, em tese, vai para a conta de reservas bancárias e fica lá depositada no decorrer do dia. Né? E por aí vai, na conta dele no Banco Central. Só que parte desses recursos, vamos dizer que você depositou R$100 no banco. Parte desses recursos, por política monetária, você tem os encaixes obrigatórios ou os depósitos compulsórios que o Banco Central determina para fins de política monetária, que seria, vamos dizer, desses R$100, vamos dizer que R$20 o banco seja obrigado a manter depositado no Banco Central, em tese. Tá? A mecânica é mais sofisticada, mas basicamente é isso. Os 80 restantes ele pode emprestar. Então, você depositou 100 no banco, ele manteve 20, emprestou 80 para o Adir. Desculpa, mas foi pegar você que o nome ficou mais fácil, né? E aí, o que a gente tem na economia? A gente tem o que na economia? A gente tinha R$100, agora a gente tem 180. Porque você não deixou de ter R$100 na conta, não é? Para você tem R$100. Só que daqueles R$100 o banco fez mais 80. Então, é por isso que a gente fala que o banco ele emite moeda nesse sentido, né? Então ele tem um papel essencial na política monetária. E o que isso significa? É mais recursos para a economia do país que pode ser alocado de forma mais eficiente. Então o papel das instituições financeiras, principalmente das bancárias, dos intermediários financeiros, vai além de acolher depósitos. Tá? A preocupação da regulação financeira basicamente gira em torno também da solidez dos bancos, né, das instituições, a gente vai ver por que também, da proteção do cliente bancário, claro, né, porque você depositou lá o seu dinheiro, você quer ter ele de volta, você quer ter os 100, né? E aí vai a grande questão, que aí vamos dizer, um norte para a regulação bancária, né, do sistema financeiro. Depositou 100, guardou por obrigação legal 20, emprestou 80, temos 180 na economia. Isso não ocorre só com o cliente, ocorre com vários, né? E, de fato, ele manteve, vamos dizer assim, nas reservas bancárias, 20%. Se todos os clientes bancários daquela instituição quiserem sacar os seus recursos no mesmo dia, né? Esses recursos não vão estar disponíveis. Eles já vão estar comprometidos com o quê? Com empréstimos, que são ativos, né? São ativos da instituição financeira. Então, basicamente, a instituição financeira ela trabalha com patrimônio instável. Ela tem ativos de longo prazo, de vencimento de longo prazo, descasados com as obrigações que podem ser sacadas à vista, né? Que são exigíveis à vista ou em curto prazo, tá? Mas para simplificar. Então, é daí que surge a preocupação da regulação financeira das instituições bancárias com relação às corridas bancárias, com relação à estabilidade patrimonial das instituições. Basicamente, a intermediação, onde eu quero chegar, a intermediação financeira seria essa captação com empréstimo, com investimento. Captação, depósito, aplicação, investimento, ativos, empréstimos, né? Investimentos em mercado também, com recursos que às vezes ela não precisa deixar no Banco Central, ela pode ter recursos com investimento de tesouraria, vamos dizer assim, que é para não deixar o recurso parado.
mas a regulação financeira se preocupa com isso, né? Esse é o papel também do Banco Central, com a solidez dessas instituições, porque se todo mundo quiser sacar esses recursos ao mesmo tempo, ela não vai ter condições de honrar com as suas obrigações, e aí você vai ter o banco, primeiro com problema de liquidez, que seria não ter ativos líquidos para cumprir suas obrigações, depois com problema de solvência, que é o próprio patrimônio, o passivo ser maior que o ativo. Tá, mas a gente não quer dar aula de regulação financeira, mas eu quero só que vocês entendam que o nosso arcabouço legal e regulatório está baseado nesses conceitos, né? Então, basicamente, a 4595 ela traz conceituação financeira, traz, vamos dizer assim, esses elementos, né, que é a atividade profissional, a coleta, a intermediação, a aplicação, com recursos próprios ou de terceiros, e a partir desses conceitos que a gente vai encaixar as fintechs, né? Além disso, o Banco Central tem outras competências regulatórias, né? O Banco Central, pela Lei 10.214, ele tem uma competência essencial no sistema de pagamentos. Da onde surgiu essa competência? Essa competência surgiu porque é consenso na regulação financeira, na literatura, na experiência internacional, que o sistema de pagamentos é essencial justamente para a estabilidade do sistema financeiro. Por quê? A maioria dos pagamentos que você faz hoje, você faz com dinheiro em espécie ou você faz transferindo recursos de uma instituição financeira? Transferindo recursos de uma instituição financeira. Então, de fato, essa é uma simplificação dessa problemática, mas você tem as instituições financeiras intermediando os pagamentos, né, a satisfação das obrigações civis de uma forma geral. Então, por conta disso, o sistema de pagamentos é essencial. Se você tiver uma disfuncionalidade no sistema de pagamentos, você tem problemas para os agentes econômicos cumprirem com as suas obrigações. Você pode ter empresas que não conseguem pagar os seus fornecedores, você pode ter clientes que não conseguem comprar ou consumir, né, investir os seus recursos e por aí vai, famílias, né? Então você tem uma preocupação com o normal funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro. É sistema porque é sistema mesmo, tá, gente? Antes de entrar no banco, tinha que estudar essa lei. E aí você fica imaginando que sistema de pagamentos é sistema informatizado, basicamente, né? São um conjunto de regras de funcionamento de como funcionam alguns sistemas por meio dos quais você consegue transferir recursos financeiros, ativos financeiros, né? E aí você tem dentro do sistema de pagamentos, sistemas de liquidações de ativos na Bolsa de Valores, sistemas de transferência de fundos, que é aquele que você consegue transferir, fazer uma TED, um DOC, né? E por aí vai. A Lei 12.810 é mais recente, ela trouxe as figuras das entidades de depósito centralizado e registro de ativos financeiros. Na verdade, essa lei, pelo menos até onde você é pouco falada, eu não vejo muita coisa sobre essa lei, mas ela é importantíssima. Ela importou o atributo da propriedade fiduciária das ações fungíveis, que já existia no mercado de ações, ela estendeu essa propriedade para outros ativos financeiros. E o que isso significa? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é objeto, mas basicamente, para tentar explicar aqui, você quando adquire uma ação na Bolsa, aquela ação está custodiada na Bolsa de Valores. Ela poderia estar custodiada numa instituição financeira escrituradora, vamos dizer assim, que ela seria responsável por registros dos acionistas. Mas ela não está nessa, vamos dizer assim, cada emissor, aí até a pessoa da CVM sabe mais esse background, mas cada emissor, vamos dizer assim, uma companhia aberta, ele tem que ter uma entidade escrituradora que diga quem é o acionista, né? Quem é o proprietário dessas ações, quem é o titular dessas ações. Então lá nos livros dele, que hoje isso é feito de forma, né, escritural, digitalizada, ele vai ter a identificação dos acionistas. Quando ele quer negociar, fazer uma oferta pública para a Bolsa, ele tem que fazer uma ordem onde fica registrado que parcela daquelas ações vão ser destinadas à Bolsa de Valores. E na Bolsa, a Bolsa é que vai controlar quem é o acionista que vai ser titular daquela ação. Ou seja, essas entidades de depósitos centralizados, elas são responsáveis por controlar o real titular do ativo financeiro. Então, com essa lei, esse tipo de regime que era restrito a ações, hoje ele pode ser aplicado para outros ativos financeiros.
resumindo, essas entidades elas controlam quem é o real titular daquele ativo, e por isso ela pode dizer, a gente pode identificar, por exemplo, em casos polêmicos, porque você tem a transferência desses ativos quando você está negociando. E aí, quem é o titular desse ativo? Quem vai dizer, quem tem validade jurídica para te dizer quem é o titular? Essas entidades de depósitos centralizados. O Selic, que é um sistema público de emissão de títulos públicos e de custódia de títulos públicos, ele é administrado pelo Banco Central. Quando se fala em taxa Selic, você fala numa taxa diária, né, aonde das operações que as instituições financeiras fazem com o Banco Central e entre elas, que são operações compromissadas com títulos públicos no Selic, que é um sistema que é administrado pelo Banco Central, que ele custodia todos os títulos públicos, basicamente, não os antigos, tá, mas os novos, que não têm existência física. LTN, NTNB, todos esses títulos, eles são emitidos pelo Selic, por meio do Selic. Quer dizer, eles já existem, já nascem digitalizados, já nascem de forma digital, e eles são, o controle da titularidade sobre esses títulos vem basicamente do sistema, né, dessa entidade de depósito centralizado. E a Lei 11.795, de 2008, dos administradores de consórcio, e 12.865, que é essa que a gente vai abordar mais à frente, dos arranjos de pagamento. Tá? Então, assim, a gente viu aquele quadro de fintechs, a gente viu que elas se enveredam sobre vários segmentos do sistema financeiro, seguros, intermediação de valores imobiliários, consultoria sobre investimento em valores imobiliários. Você também tem a questão do crédito em si, como as plataformas eletrônicas que viabilizam empréstimo entre pessoas, que são peer-to-peer lending, que basicamente é isso, peer-to-peer, de ponto a ponto, pessoa a pessoa. Então, como a gente vai, vamos dizer assim, identificar qual é a regulação que é aplicável a essas instituições, a gente vai ter que olhar para aquele arcabouço que já existe, qual a atividade que está ali sendo regulada, e se essa fintech, ela, de alguma maneira, ela está praticando aquela atividade que está sob o escopo daquele regulador. Né? Isso nem sempre é fácil, não é só no Brasil. Isso é um problema dos reguladores no mundo inteiro. Tá? Então você teve, aqui eu aponto só alguns documentos internacionais de organismos internacionais, que a gente chama de standard setters, é um nome bonito, mas basicamente são organismos internacionais que exalam recomendações para a estabilidade do sistema financeiro, que é o caso do Financial Stability Board, ou para as instituições bancárias, seria o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. Para quem não sabe, assim, não está muito familiarizado, esse comitê é importantíssimo, porque toda a regulação prudencial das instituições bancárias, das instituições financeiras em geral, advém de recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. Né? Então eles já está no radar desses organismos internacionais, né? A problemática criada pelo advento das fintechs e pelo desenvolvimento dessas atividades que nem sempre estão enquadradas na regulação. Tá? Basicamente, esse último documento aqui, a gente pode identificar algumas oportunidades e alguns riscos. Aqui eu vou botar o quadro primeiro as oportunidades. Quais oportunidades que as fintechs estão trazendo? Tá? Ampliação da competição. De fato, quando você fala em fintech de forma genérica, você vai ver que geralmente eles vão abordar. As fintechs estão conseguindo fazer determinados serviços que eram prestados pelas instituições financeiras, que talvez não seja, vamos dizer assim, o serviço essencial, por exemplo, de intermediação financeira, que com certeza estaria sob o escopo do Banco Central, mas são serviços acessórios ou são serviços assim, né, que estão dentro daquele modelo de negócios tradicional, mas que eles segregam. Vamos dizer, o relacionamento com o usuário final, por exemplo. Você tem uma plataforma eletrônica ao invés de ter uma agência física. Você tem, no caso, uma conta de pagamento, que a gente vai ver, ao invés de uma conta de depósito tradicional. E isso tem implicações, tanto para a regulação quanto para o usuário final. Mas para o usuário, por exemplo, o Nubank, tem gente que vai achar que o Nubank é um banco. E o Nubank não é um banco. Né? Quer dizer, agora ele tem uma instituição financeira, tá? Mas o Nubank nasceu como uma instituição de pagamento. Então, assim, para o usuário final, não, eu tenho
O Nubank criou no Conta, tá? Porque ele nasceu como emissor de cartão de crédito, depois ele se enveredou pela criação de conta pré-paga, emissor de moeda eletrônica, né? A gente vai ver. E aí ele tem uma conta de pagamento em que você, ao transferir recursos para o Nubank, ele vai ter ativos representativos dos valores que você transferiu para ele, mas que não se confunde uma conta de depósito tradicional que você tem no banco, tá? Então você vai ter esses segmentos concorrendo com os bancos de forma mais eficiente, de fato, com menor custo, porque a utilização de plataformas de forma ampla, acesso individual pelos usuários aos serviços, né, conectados. Então, tudo isso diminui os custos. Você não precisa de ter uma agência física, né, você não precisa ter o número de empregados que você tinha antes. Isso aí são as aplicações mais básicas, mas que são importantes. Inclusão financeira. O número de pessoas que têm smartphone no país, cada dia cresce mais. Mas, se eu não me engano, é mais do que a metade da população brasileira. Então, assim, será que todos eles têm conta bancária? Não, porque o índice de nosso índice de bancarização é baixo, tá? E, não é só, e se expande que não é só no Brasil, tá? Eu não posso não trazer dados exatos aqui, porque se eu trouxer dados eu vou acabar falhando. Mas eu me impressionei com o número nos Estados Unidos de pessoas que não tinham conta bancária. É grande. Então não é um problema só nosso, né, de país em desenvolvimento. Então, inclusão financeira. Ganhos de eficiência, basicamente, redução de custos. A gente falou das tecnologias na aula anterior. Computação em nuvem, eu pensei que eu ia para essa aula e ia falar só de blockchain. Mas a gente vai ver que uma das barreiras de entrada, e aspectos que justificam a regulação, o comportamento do mercado, né? Uma das maiores barreiras de entrada nesse segmento das instituições financeiras, principalmente as bancárias, é o custo inicial de investimento, tanto para você ter o capital mínimo necessário para você criar uma instituição financeira, quanto o investimento, por exemplo, em TI. Você tem que processar dados, você tem que vincular o STR. E para isso você tem que ter os dados caminhando de forma, vamos dizer assim, segura, transitando entre o Banco Central e a instituição financeira. Você tem que ter um CPD, né, o Centro de Processamento de Dados. Então, hoje você pode prescindir desse investimento. E isso é importante não só porque você prescinde do investimento inicial, como você pode ter escalabilidade. Essa palavra é bonita, parece muito mais do que é, mas basicamente você cresce muito rápido. Então vamos dizer assim, você tem uma plataforma como tem o Nubank, e você tem hoje 5 mil usuários. Daqui a 2 anos você tem 100 mil usuários. Se você tivesse que fazer esse investimento para chegar a 100 mil usuários num banco tradicional, você teria que ter mais agências, você teria que ter mais investimento em TI, em profissionais, para manutenção desses sistemas, e hoje você consegue terceirizar isso e ter um terceiro, como a Amazon, prestando serviços de nuvem para você. Eu vou chegar nesse exemplo, em que eles falam que se não fosse a computação em nuvem, eles não iam conseguir crescer 3.000%. Por quê? Porque basta, on demand, eles chegam e falam para a Amazon, preciso de mais infraestrutura. E a Amazon fornece. Simples. Quer dizer, ele não teve que investir, ele não teve todo o ano de governança sobre essa, inicial, tá, gente? E depois ele tem que ter governança sobre serviços, mas inicial para ter serviços, né? Para fornecer mais serviços aos usuários. Melhora da qualidade, ampliação da desintermediação financeira. Basicamente, o DLT, que é a tecnologia que está baseada no blockchain, ela tem um potencial disruptivo, né, vamos dizer assim, de mudar as estruturas do mercado, muito em relação à desintermediação financeira. A gente mostrou isso. Sistema de pagamentos. Uma instituição financeira transfere para outra, basicamente por meio do STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas Bancárias. Mas entre clientes, tem um intermediário antes, que é o chamado, que a gente falou, a clearing house, que é uma câmara de compensação, um sistema de compensação e liquidação de ativos, de recursos. E esse intermediário, num ambiente onde você tem uma moeda virtual, onde você transfere direto, ponto a ponto, entre pessoas, sem necessidade de cursar por um sistema de pagamentos formal, para que vai existir esse intermediário? Isso é levado ao extremo, tá, gente? A questão é como a gente vai caminhar para esse nível de evolução e de estruturação, reestruturação do mercado. Muito se fala nisso.
em mudança de cadeia de valor das instituições financeiras, em como isso vai ter uma reorganização, uma reestruturação do mercado. Quer dizer, fatias que são super lucrativas das instituições financeiras vão começar a ser melhor desempenhadas e vão abocanhar usuários finais, clientes, e vai tirar uma fatia que vai tirar receita das instituições. E os incumbentes, né? Aí a gente vai chegar nos riscos, mas primeiro vamos aqui, senão eu vou pular, mas os incumbentes, quer dizer, quais os riscos que isso pode oferecer às instituições que estão aí, tradicionais, que estão operando no mercado. E RegTech e SupTech, né? Que seria basicamente a aplicação de tecnologias para compliance, vamos dizer assim, o RegTech, né? Seria basicamente você usar as tecnologias, por exemplo, qual é o custo regulatório? A gente falou em barreiras de entrada nesse mercado. O que um empreendedor, eu quero montar um banco, o que eu preciso para ter um banco, para criar uma instituição financeira? Eu tenho que ter uma equipe jurídica forte para entender a regulação, porque tem regulação sobre lavagem de dinheiro, que é um peso muito grande, eu tenho que ter, fora o entendimento da regulação de autorização para funcionar pelo Banco Central, eu tenho que ter um modelo de negócio, um plano de negócio bem estabelecido, e aí o processo de autorização geralmente ele é lento, porque de fato você tem que demonstrar para o Banco Central que o seu negócio é viável. Você não pode chegar lá como um aventureiro e chegar assim, eu quero montar uma instituição financeira. Para isso você tem requisito de autorização, um plano de negócio, para mostrar que o negócio é viável. Então assim, o RegTech ele vem para cumprir com as obrigações regulatórias e legais de forma muito mais amigável, de forma muito mais rápida, célere e reduzindo também essa barreira de entrada de novos competidores. E o SupTech é para o lado do regulador, que seria a utilização de tecnologia para supervisionar as instituições, né? Aí é do ponto de vista do regulador. A oportunidade que o Banco Central pode ter usando uma tecnologia nova para supervisionar, para fiscalizar as instituições financeiras. Se a gente hoje pede informações, as instituições financeiras mandam essas informações contábeis para a gente tem que analisar tudo. Por que não a gente ter um sistema integrado com as instituições, onde elas já lançam contabilmente um registro e a gente já receba isso automaticamente, isso já entra no nosso Big Data lá, e o nosso Big Data já vê o parâmetro que aquilo ali tem um desvio padrão e aquele lançamento contábil saiu do desvio padrão e por isso ele tem que ter um olhar mais atento. Então, imagine o benefício para a regulação dessas instituições também. Então, esse é o outro lado, né? Então, aqui os riscos podem surgir. Risco cibernético, a gente já é muito fácil saber. Ataques cibernéticos, hackers, né? E aí são ataques internacionais, difícil, né, previsão, né? A prevenção é realmente algo custoso e também ele se evolui a cada dia. Risco operacional, esse é importantíssimo. Esses documentos apontam sempre a dependência de serviços críticos prestados por terceiros. Aí eu boto a computação em nuvem de novo. Se a Amazon começar a prestar computação em nuvem, para 40% desse mercado é super monopolizado. Tem a Amazon, se não me engano tem a Microsoft e tem a IBM como os 3 grandes players. Na Google também, tem 4. E vamos dizer que você tem um mercado lá, que eles chamam de divisão de mercado, market share dessas instituições, e esses 4 monopolizem essa prestação de serviços para todo o sistema. E se cair o sistema? Né? Você vai ter, sei lá, 30% das instituições sem poder operar. Quer dizer, é claro que, é o que eu estou falando, esse é um exemplo extremo. A tecnologia, você tem, o backup deles, você tem outras soluções para isso, mas isso é um risco, tá? Isso é um risco e é efetivo, é concreto, quer dizer. O uso intensivo de algoritmos e smart contracts, a gente já falou, eu já falei por alto, que é basicamente os algoritmos, eles são utilizados para automatizar as decisões, né, e as ações, vamos dizer assim. Você tem, já muito falado, né, High Frequency Trading, que é o problema de você ter operações em mercados basicamente de capitais totalmente automatizadas com base em algoritmos que já tomam as suas decisões racionais, né? E essa racionalidade ela segue parâmetros pré-determinados com base no que os comportamentos racionais, que vamos dizer assim, que nós programamos a máquina, né? Então aí nós temos também os vieses do ser humano internalizados na máquina. A máquina é racional, ela não vai ter aquela trava que talvez um investidor tenha
quando o ativo baixa muito e ele fala, não, eu não vou vender, será que ele vai subir de novo? A máquina não tem esse comportamento, ela vai agir conforme as estatísticas e conforme a racionalidade da programação dela. Mas, de fato, isso é bom até que ponto? Se todo mundo tiver um algoritmo padronizado e o mercado cair de forma abrupta de uma vez só, né? Então, a gente já vivenciou esses problemas, tem mecanismos para você mitigar esse tipo de risco, mas a gente não sabe até que ponto eles são efetivos, assim, se isso acontecer de uma escala global, por exemplo, né? E smart contracts, o que é smart contracts? Isso eu não tive oportunidade de falar. Smart contracts, basicamente, tem um conceito antigo, tá? Mas o conceito novo de smart contracts é aquele que é baseado em programações, na verdade aqui é uma explicação de um leigo em tecnologia, tá, gente? Mas basicamente você tem uma programação dentro de uma rede de DLT, né? Então, vamos dizer, a mais famosa é Ethereum, né? Ethereum, portuguesar, Ethereum, né? Que você pode ter smart contracts dentro dessa rede DLT, que é uma rede, vamos imaginar como se fosse uma rede blockchain, né? E você poderia programar, ter aplicativos, vamos dizer assim, programações dentro dessa rede em que você teria operações lógicas, mas que, vamos dizer, subjacentes a uma obrigação contratual. Traduzindo isso, a gente tem um contrato aqui. E o que o contrato diz? Ele tem cláusulas operacionais. Se você prestou serviço, a contraparte tem que pagar. Se você transferir o ativo, né, eu transfiro o valor mobiliário, a contraparte tem que pagar. Por que isso não pode ser feito por uma máquina de forma mais eficiente? Então, o smart contracts é a automatização dessas cláusulas operacionais traduzidas para o ambiente de uma rede DLT. Tá? Basicamente, esse é o conceito de smart contracts. Depois a gente pode até botar um conceito mais técnico para vocês decorarem, mas para entender eu acho isso mais fácil. Basicamente, o smart contracts ele vai possibilitar você automatizar, por exemplo, aquele que a gente falou, contrato de swap derivativos. Uma contraparte de contrato de swap derivativos, ela tem que se preocupar com N situações que decorrem pós-negociação. Não basta eu negociar aquele contrato de derivativos, fechei um contrato de derivativos de balcão com uma contraparte e pronto, acabou o meu trabalho. Tem o chama post-trade, né, que seria todos os comandos que essa contraparte, que a equipe dessa contraparte, que é a contraparte dessa instituição, vai ter que se preocupar para quê? Para transferir aquele ativo financeiro. Talvez para poder transferir recursos. Os recursos não estão na mesma instituição, eles podem estar em outra instituição. Né? E contratos de câmbio também socorre muito. Você tem que contar com uma instituição liquidante. Né? Então você tem N intermediários envolvidos. Né? O smart contracts ele pode automatizar essas operações e isso acontecer de forma assim, muito mais rápida, com muito menos custo. Né? E isso deixar esses contratos muito mais seguros e essas operações muito mais seguras. Privacidade de dados, a gente já falou também, eu acho que é muito fácil depreender, né? Os riscos da privacidade que decorrem porque esses modelos de negócio basicamente estão baseados em tecnologia de informação e uso intensivo de dados. Big Data, avaliação de grande quantidade de dados, classificação, processamento desses dados, separação do que é relevante para o seu modelo de negócios e como você pode aproveitar esses dados, e por aí você pode atropelar um direito à privacidade. Então essa preocupação é um dos riscos que podem surgir. Disciplina de mercado. Eu botei disciplina de mercado porque seria assim, em regulação, tem uma forma de classificação de regulação financeira e em regulação prudencial, que se preocupa com a solidez das instituições financeiras, que seria basicamente a questão patrimonial, se a instituição financeira ela é solvente, se ela tem condições de pagar suas obrigações, e você tem a regulação de conduta. A regulação de conduta da instituição, basicamente, ela se preocupa com, vamos dizer assim, com as violações às normas legais pontuais, né? Descumprimento de normas. E dentro disso, você tem esses novos entrantes, eles não conhecem a regulação, ou eles têm incentivos, às vezes também, para violar a regulação. Então você tem problemas, às vezes, com transparência, com conheça seu cliente. Na verdade, as instituições financeiras têm a obrigação de manter a documentação e conhecer quem é o cliente bancário para combater a lavagem e o terrorismo. E aqui, alterações das estruturas de mercado e consequências políticas e econômicas sobre a política econômica e monetária. O último também eu acho que
basicamente os dois estão interligados, a solução de novos riscos ou problemas de solidez em relação aos incumbentes. Então você vai ter novos entrantes, você vai ter mais competição nesse mercado, você tem oportunidade de inclusão financeira, porque essas tecnologias vão possibilitar o acesso por pessoas que hoje não têm acesso a uma conta bancária, a ter acesso aos serviços financeiros, mas por outro lado, você pode ter uma fatia rentável sendo retirada das instituições financeiras, e o que vai acontecer com elas, a gente não sabe. Elas vão se adaptar, é óbvio. Eu tenho certeza que as instituições tradicionais vão se adaptar, mas não todas, né? E a gente não sabe como é que vai ser essa adaptação, a gente não sabe a velocidade dessas mudanças, e é com isso que esses riscos que os organismos internacionais estão preocupados, né? Como é que o mercado hoje está estruturado de uma forma? Você tem instituição bancária, capta depósitos, ela também faz aplicações, ela faz empréstimos, mas você vai ter, por exemplo, uma SEP, uma sociedade de empréstimo de pessoas. Ela não capta depósitos, mas ela faz empréstimos. Ela pegou um nicho e retirou da instituição financeira. Indo ao extremo, se isso popularizar de forma abrupta, assim, de forma gigantesca e abrupta, será que você não está tirando um nicho rentável das instituições financeiras? E o papel das instituições financeiras de criar dinheiro, né, de emitir moeda escritural, vai ficar perdido na sociedade? Então, tudo isso, todas essas questões envolvem a mudança, as mudanças que estão vindo com essas novas tecnologias e que podem também ter consequências sobre quem já está no mercado, os incumbentes, e como esses serviços vão ser prestados no futuro. Política monetária. O Banco Central faz política monetária por meio das instituições financeiras, né? Basicamente, hoje, o principal canal de transmissão de política monetária são as operações compromissadas no Selic. O Banco Central fecha operações compromissadas com a instituição financeira, né, onde ele compra ou vende títulos públicos no intradia para enxugar os recursos do mercado ou para fornecer recursos. Então, assim, de fato, esse mecanismo de troca de recursos com instituições financeiras tradicionais, como é que vai se dar no futuro, né? Os incumbentes vão estar aí para a gente fazer política monetária com eles. Com o que a gente vai fazer política monetária, né? Como é que a gente vai controlar a quantidade de recursos que estão circulando na economia? Mais uma vez, eu não estou falando que isso vai acontecer amanhã, nem estou falando que isso vai acontecer, mas de fato isso é uma preocupação, né? De fato isso é uma preocupação. Tem gente que vai menosprezar esse risco, vai falar, isso não, o mercado vai se adaptar, os modelos vão se adaptar, os incumbentes vão sempre estar aí. Na verdade, o sistema de pagamentos você tem, o sistema de pagamentos lá fora eles chamam de atacado, e o sistema de pagamentos do varejo. Aqui no Brasil a gente só usa a palavra varejo, dificilmente você vê falar, sistema de pagamentos atacado. Mas de fato, as instituições financeiras, quem são os participantes do sistema de pagamentos, assim, das infraestruturas do mercado financeiro, assim, das bases mesmo, são as instituições financeiras, né? As instituições do varejo, que são instituições de pagamento, claro, elas já podem ter conta no Banco Central, conta de liquidação e tudo, mas elas não têm essa participação ampla nesse sistema de pagamentos do atacado, vamos dizer assim. E isso pode vir a ter implicações. E aí os reguladores eles começam a pensar sobre o que fazer, porque a gente tem de um lado riscos e do outro lado oportunidades. Tá? A aula não é sobre regulação financeira, mas a gente tem que entrar nesse ponto até para vocês compreenderem qual é a importância das fintechs, né? Por que fala-se muito em fintechs, fala-se muito... Mas assim, qual é a importância? A importância não é só porque você vai ter um serviço melhor prestado e tudo, mas é porque pode ampliar a competição, pode mudar a estrutura de mercado. E como os reguladores vão agir, porque há riscos também que podem advir desses novos entrantes e dessas novas tecnologias. Então tem um professor da Universidade de Georgetown, Chris Brummer, ele tem até um artigo que eu vou passar para vocês, que é interessante, que ele fala em trilema regulatório. Não é novidade você pegar a regulação financeira e falar que o regulador tem dilemas, tá? Por exemplo, no Brasil fala-se muito, até às vezes até para criticar o Banco Central, mas em dilema, o trade-off, né, que eles chamam de dilema, porque você teria em tese uma dicotomia entre competição e estabilidade financeira. Não é que você não possa fazer as duas coisas. Inclusive o Banco Central, eu acho que nos últimos anos, e nos últimos anos eu falo já há um tempo atrás,
tem demonstrado para a sociedade que ele tem se preocupado muito com competição também e tem, assim, eu acho que passado uma mensagem positiva sobre isso. Mas, de fato, você tem promover inovação, como você, regulador, vai conseguir conter e mitigar esses riscos, ao mesmo tempo aproveitar as oportunidades que advêm desses novos entrantes. Ou seja, inclusão financeira, ou seja, redução de custo, ou seja, prestação de serviços mais eficiente. Então, esse professor, ele, com base na experiência dele lá nos Estados Unidos, ele falou que há um trilema regulatório, quer dizer, para os reguladores é difícil você cumprir os 3 objetivos aqui ao mesmo tempo. Se você quer promover inovação, né, o que você tem que fazer em regra? Promover inovação, você tem que diminuir as barreiras de entrada, diminuir o custo regulatório. E para diminuir o custo regulatório, às vezes você pode ter problemas com segurança e integridade, porque você vai diminuir exigências, né, para a entrada dessas pessoas que estão vindo competir nesse mercado, né? E a mesma coisa com a segurança e integridade. Você vai querer garantir a segurança e integridade com normas claras, você de alguma forma vai inibir a inovação na outra ponta. Então ele coloca isso como um trilema regulatório e eu quis trazer para vocês refletirem, porque acho que esse é o ponto, né? Hoje você tem a regulação no mundo inteiro caminhando para lidar com esse trilema, vamos dizer assim, que seria ter normas claras sobre aquela atividade das fintechs, sobre aquelas tecnologias, sobre a aplicação daquelas tecnologias, sobre esses novos modelos de negócio e, ao mesmo tempo, tentar atingir tanto a mitigação dos riscos quanto promover essas inovações, né? Isso tem que ser feito com muita habilidade, vamos dizer assim. Só uma questão, o senhor acha que com o aumento das normas, o aumento da regulação, a gente poderia coibir, então, essa inovação? Na verdade... Então, com conceitos mais abertos, talvez poderia criar normas que não seriam tão claras, mas poderia continuar permitindo a inovação? Sim. A gente vai ver o que os reguladores estão agindo. Assim, basicamente, tá, gente? Porque isso é um apanhado de leitura, de pesquisa, mas assim, as coisas estão acontecendo agora. É difícil sistematizar essa matéria, né? Mas, de fato, os reguladores estão atuando de uma determinada forma e a gente vai ver como eles estão fazendo para lidar com as fintechs, com os problemas das fintechs. Mas eu concordo com você. Você pode ver que há momentos em que o regulador vai identificar um risco mesmo, um risco concreto, ou uma atividade que assim, de fato é a mesma que é prestada por um incumbente, que é uma instituição financeira tradicional, e aonde não faz sentido. Se ele identifica riscos em 2 atividades que são prestadas por instituições diferentes, que ele vai tratá-las de forma diferente, tá? Então aí ele é o que vai, acho que é o próximo, isso. Seriam esses 3 comportamentos, né, vamos dizer assim. Tem um comportamento de nada fazer também, tá? De observar. Mas eu botei que... Mas isso aqui, tá, gente, não surgiu do nada. Isso aí tem sido falado em algumas exposições, em alguns debates, mas assim, de fato, eu gostei desse tipo de classificação, porque eu acho que ela encaixa muito bem aqui também no que tem acontecido aqui no Brasil. A adequação do perímetro regulatório é reconhecer que algumas atividades ou algumas instituições devem ser reguladas, né, por normas infralegais. Eu trago esses 2 exemplos, tá? A resolução do CMNE 4656, que reconheceu 2 instituições financeiras novas, que seria a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de Investimento em Pessoas, são reconhecidas como instituições financeiras e por isso estão sujeitas a toda a regulação de uma instituição financeira tradicional. Aí você fala, Marcos, mas espera aí, mas lá tem regras especiais. Então, no que não é excepcionado por norma especial, elas são tratadas como instituições financeiras tradicionais, tá? Então, por isso, salvo assimetrias regulatórias, devemos observar a regulação vigente, né, inclusive de natureza prudencial, inclusive aquela que é preocupada com os riscos que as instituições financeiras tomam e com os riscos que elas incorrem ou transferem para a sociedade, né? A instituição CVM, que regulou os crowdfunding de investimento, na verdade, ela reconheceu uma atividade que
em tese, já era possível, mas ela deu uma regulação mais adequada, vamos dizer assim, tá? Que permitiu ofertas públicas por meio de plataformas eletrônicas por empresas de pequeno porte, tá? Com dispensa automática de registro de emissor e da oferta pública. Então, eu reconheço, pelo menos essa é a minha classificação, assim, é uma opinião pessoal, que esses dois tipos de normas seriam uma adequação de perímetro regulatório. Eu sou regulador, eu vejo ali, olha, por exemplo, peer-to-peer, que é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, já tinham instituições realizando empréstimos por meio de plataformas eletrônicas no Brasil. Teve um caso lá atrás, se eu não me engano em 2012, 2013, que é o Fairplace, que foi uma plataforma que muitos dizem que ele não era um peer-to-peer, mas ele era muitos falam que era um marketplace de crédito. Eu vou confidenciar para vocês que o modelo de negócio em si do Fairplace eu não estudei, mas ele foi de fato a primeira plataforma a pelo menos fomentar o empréstimo entre pessoas na internet, né? E teve uma ação do Banco Central, da Polícia Federal, na verdade o Banco Central recebeu uma comunicação de ilícito penal e também, por sua vez, comunicou ao Ministério Público, e aí teve uma ação penal sobre os administradores dessa plataforma, dizendo que estavam praticando atividade de instituição financeira, privatização de instituição financeira sem autorização. E isso matou esse negócio lá na origem no Brasil. Isso já existia lá fora, tá? Já existia a plataforma eletrônica de empréstimo de pessoas, acho que o Zupa, que é a plataforma britânica, existe, eu acho, se eu não me engano, desde 2010 ou 2009. Mas, provavelmente ele importou essa ideia, falou, vou emplacar no Brasil, mas tinha esse problema de regulação. E qual foi a solução que o mercado arrumou? O arranjo dessas plataformas, dessas instituições atuarem como correspondentes bancários, né? Então você tem hoje, inclusive, empréstimo entre pessoas sendo realizadas por meio de plataformas que usam modelos de correspondente bancário, ou seja, uma parceria entre uma instituição financeira tradicional e essa instituição que gerencia a plataforma para fazer o peer-to-peer. Isso não foi considerado ilícito, mas o Banco Central achou que essa atividade é uma atividade que privativa de instituição financeira, é uma atividade que tem que ser regulada como atividade de instituição financeira, ainda que você possa vir a ter questionamentos sobre o empréstimo entre pessoas é uma intermediação financeira ou não. O dispositivo do artigo 17 da 4595 ele é bem amplo e dá essa possibilidade de regular esse tipo de atividade, tá? Então, nesse caso, o correspondente bancário, ele também está dentro... Não, ele não é uma instituição financeira. Sim, não é. Mas ele tem que cumprir todas as normas da instituição financeira, já que ele está ligado a uma instituição financeira. Não. Essa é a questão. Na verdade, a instituição financeira fica responsável pelo cumprimento das obrigações do correspondente. Existe uma norma específica de correspondente bancário. Então, mas assim, ele não é o responsável, mas ele é obrigado a cumprir as normas. Não, ele tem normas a serem cumpridas, mas de fato, vamos dizer assim, o peso regulatório é muito maior sobre a instituição financeira parceira do que sobre o correspondente. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Tem uma regulação própria de correspondente, de requisitos, mas basicamente o correspondente ele é um intermediário, um agente, né? Ele é um representante da instituição financeira, vamos dizer assim, né? Captar clientes e tudo, e foi utilizado esse modelo para uma atividade que não tinha regulação ainda adequada, vamos dizer assim, tá? E esse empreendedor, ele quer montar um modelo de negócio, ele vê que tem uma oportunidade ali. Ele viu uma janela na regulação para que ele possa atuar em parceria com a instituição financeira e montar o negócio dele, né? Ter lucro com aquilo, ver o negócio dele crescer. Então ele aproveitou essa oportunidade. Só que essa regulação aqui é diferente. Aqui ele não é vamos dizer assim, um agente da instituição financeira. Ele é a instituição financeira. Entendeu? Essa é a diferença essencial desse modelo. Ele é regulado, ele é a instituição financeira. Ele não tem uma regulação, vamos dizer assim, acessória, uma regulação indireta, ou o que seja. Ele é o regulado. Entendeu? Inclusive, ele tem que ter requerimento de capital mínimo para você instituir uma sociedade de crédito direto, uma sociedade de empréstimo de pessoas. Uma das maiores barreiras de entrada no sistema financeiro é a exigência de capital mínimo. Você não pode chegar lá e falar, quero montar uma instituição financeira com 100 mil reais. Né? Será que 100 mil reais é adequado para você começar uma instituição financeira? Então,
é claro, essa resolução ela vai ter requisitos mais flexíveis para essas instituições, são requisitos que favorecem a criação dessas instituições, mas elas não deixam de ser reconhecidas como instituições financeiras. Tá? A regulação das condições para a utilização das novas tecnologias é uma adaptação que eu fiz, né, da ideia geral, mas é justamente, eu acho que seria a regulação a respeito da segurança cibernética e computação em nuvem da resolução CMN 4658, que estabeleceu os requisitos para que as instituições financeiras contratem o serviço de computação em nuvem. Tá? Hoje ela tem que comunicar, se não me engano, é só a obrigação de comunicação em 10 dias, mas tem toda uma obrigação contratual e de fiscalização, de monitoramento da própria instituição financeira em relação ao prestador de serviço. Então, mas aí o Banco Central deixou contratar a computação em nuvem e não regula. De fato, o Banco Central não vai regular a Amazon, por exemplo, não está sob o escopo da regulação do Banco Central. Ele vai regular a instituição financeira e a instituição financeira vai ter obrigações regulatórias de adotar procedimentos de governança daquele contrato, de fiscalização daquele contrato, e o Banco Central vai fiscalizar como a instituição financeira está lidando com essa situação. E não deixa de ser uma terceirização, né, de um serviço que não é essencial, assim, pode ser essencial para a infraestrutura, mas assim como a gente precisa de telefone para ligar, mas não é essencial para uma atividade de instituição financeira. Você ter um CPD dentro da sua instituição ou ter na sua sede é essencial para você fazer intermediação financeira? Não é essencial. Não é essencial ao negócio. Pode ser terceirizado? Pode. Se alguém pode fazer isso de forma mais eficiente. Agora, de fato, tem riscos, e aí é esse ponto que o regulador ataca. Resolução CMN 4880, tem outras resoluções que estão avançando nessa questão de abertura e fechamento de contas por meio eletrônico, tá? Mas eu peguei essa como uma referência. Mas, de fato, se você não pudesse abrir e fechar contas por meio eletrônico, como é que ia viver um banco digital hoje que tem um modelo de negócio totalmente com pouca presença física ou às vezes até sem nenhuma presença física, né? Então, assim, essa regulação é essencial. Por quê? Porque permite que os agentes econômicos atuem de forma lícita, segura, com segurança para poder praticar a atividade, usando aquela tecnologia nova, criptografia, autenticação, digitalização de documentos com segurança e tudo isso para que esses fintechs surjam, né? Porque tem as obrigações de lavagem de dinheiro e a instituição não deixa de ter a obrigação de identificar o seu cliente, de ter os documentos daquele cliente, porque se aquela operação é suspeita de lavagem de dinheiro, ele vai ter que apresentar, em tese, comprovar que aquela operação foi feita por um cliente específico, que não é um laranja, que aquilo não foi feito de forma... não é uma fraude, né? De forma a lubridiar o regulador. E isso ainda existe muito, tá, gente? Por mais que a gente... a criatividade é grande, e eu acho que o que pode mudar isso, por incrível que pareça, é o uso de tecnologia na fiscalização. Tá? Porque como é que você vai identificar operações, por exemplo, lavagem de casos lá de... Tudo bem que tem casos da Lava Jato que devem ter sido, né, complicados, mas, por exemplo, operações de câmbio que você, em vez de fazer uma operação de 1 milhão, você faz lá não sei quantas de 1000, entendeu? E simula tudo, simula, pega cadastros existentes de CPF, simula, cria e tudo. Isso pode existir, inclusive com exigência de documento físico, tá? Então, assim, não é uma exclusividade de ocorrer o documento ser digitalizado ou não. Tem muito mais a ver com padrão e desvio de padrão. Muitas de operações camufladas são feitas com cadastros que a instituição colhe ou tem acesso. Então, por exemplo, você vai ter operações de gente, às vezes você vai ter operações de gente que já morreu. Então, assim, se você tiver um sistema integrado, você consegue identificar aquela operação como operação suspeita porque, de fato, há uma falsidade ali na informação do documento, né? E a outra ação é experimentalismo regulatório. Tem se fala muito em experimentalismo regulatório, regulação experimental, né? Isso não é uma panaceia, né? E não é basicamente o que né? O que são esses sandbox, esses novos institutos? Basicamente é o Innovation Hub, né? Que eles chamam de Centro de Inovações.
são os aceleradores de startups, que são fintechs, e as sandbox regulatórias. Os centros de inovação, eles são ambientes criados pelo regulador para atrair esses empreendedores que querem desenvolver tecnologias, né, e querem testar essas tecnologias. Então, nesse centro, há uma troca de ideias entre o regulador e esses empreendedores que querem praticar aquela atividade, e daí saem soluções, inclusive de conformidade com as normas, de como desenvolver um negócio em conformidade com as normas, e como aquela tecnologia pode ser útil para prestar determinado serviço. Você tem esses centros de inovações, você tem o Banco Central, que é o LAB, né? É LAB? LIFT. É LIFT o nome. Laboratório de Inovações Financeiras, isso, LIFT. Você tem um da CVM. Então, você tem alguns laboratórios de inovação hoje no país que tem esse escopo, né? Não é uma atuação regulatória, mas é uma atuação do regulador de capturar a informação que lhe é útil e de influenciar nesses empreendedores de como usar essa tecnologia de forma útil para o sistema financeiro. E aceleradores. No Brasil aqui, eu até tenho minhas dúvidas se tem aceleradores que são patrocinados por reguladores, eu não conheço. Mas, de fato, é um ambiente onde você tem tanto os investidores quanto empreendedores, e aqueles investidores, às vezes o regulador participa daquele ambiente, mais como um tutor, mas os investidores estão interessados em acelerar o crescimento dessas startups, né? E o experimentalismo regulatório, quer dizer, as sandbox regulatórias. As sandbox regulatórias são inspiradas em ambientes de computação, em testes de sistemas computacionais, né? É uma palavra sandbox, era muito utilizada para esse tipo de modelo. Você precisava testar sistemas, e qual é a lógica da sandbox, né? Você tem os editais saindo da SUSEP e da CVM, já fechou para propostas, eles vão analisar. E o Banco Central está para sair, deve sair, daqui a pouco tem que sair até o final do ano. Mas basicamente você vai ter os reguladores do sistema financeiro criando ambientes onde você vai ter poder autorizar empreendedores a participar desse ambiente, ele vai ter uma autorização temporária. O sandbox vai ser provavelmente endereçado na última aula, tá? Mas só para vocês entenderem, não ficar a palavra solta. Eles vão ter autorização temporária para participar desse ambiente, eles vão poder testar esses produtos e serviços financeiros, tá? Num ambiente regulado, monitorado, onde o regulador pode ter segurança que esse tipo de serviço não cria risco para o sistema financeiro, e que esse tipo de serviço, além de ser viável, ele não oferece risco aos próprios clientes que vão participar desse teste, porque ao você ser cliente de uma instituição que está participando do sandbox, você participa de um experimento, né? De fato, você está participando de um modelo de negócio que pode não ser definitivo, pode chegar ao final da sandbox, né? O período às vezes de 1 ano, que geralmente é 1 ano ou 2 anos, e aquela inscrição não continuar. Então, para isso, você vai ter que ter um modelo de encerramento daquelas atividades, o que vai fazer com os clientes que participavam daquele experimento, né? Experimento entre aspas. Mas são essas 3 atitudes que, vamos dizer assim, que os reguladores estão tendo em relação a esse fenômeno das fintechs e esse dilema que surge com o surgimento das fintechs. Aí eu trouxe o estudo de caso no Nubank, a gente pode voltar nele no final, mas assim, só para vocês entenderem que o que a gente falou, mas eu vim para uma aula de aspectos jurídicos e a gente está falando muito de modelos de negócios. De fato, a regulação financeira, hoje ela é endereçada para as instituições financeiras tradicionais, claro, e para as atividades tradicionais, para serem prestadas de forma tradicional. Então, vocês precisam entender efetivamente o que está mudando para vocês entenderem qual a repercussão disso para o empreendedor que quer, por exemplo, praticar uma determinada atividade. Então, nada que a gente falou aqui sobre tecnologia, sobre diversidade de modelos de negócios é à toa. Então, o estudo de caso do Nubank, tecnologia reduz as barreiras de entrada, chamado sunk cost, né, os custos afundados, foi aquilo que a gente falou. Mercado de cartões de crédito no Brasil. Até 2010, você tinha praticamente na parte de credenciamento, depois a gente vai entender o que significa a atividade de credenciadores, mas você tinha a antiga Rednet, que pegava o Mastercard,
e a VisaNet pegava a Visa. Então você tinha, na área de credenciamento, que credenciamento é o relacionamento com o lojista, você tinha esse, em 2010, antes da lei 12.865, que a gente vai ser o objeto dessa aula próxima agora, que a gente vai entrar em fintech de pagamento. Você tinha esse mercado extremamente monopolizado e do lado dos emissores você tinha basicamente instituições financeiras. Quem emite seu cartão? Bradesco, Itaú, você, Banco do Brasil, né? Esse é o emissor do cartão, tá? E aí você tem um novo player, né? O Nubank, que ele surgiu justamente como uma instituição de pagamento, desenvolvendo a atividade de emissor de cartão. É uma atividade que até tempo atrás a gente não imaginaria ser realizada por instituição que não fosse financeira, né? E o que favorece o surgimento do Nubank? A gente está colhendo no vídeo, mas é legal. Esse vídeo aqui da Amazon, depois, esse material eu vou circularizar para vocês, né? Vou compartilhar. E vocês vão poder ver se vocês tiverem interesse. É um vídeo curtinho, mas basicamente pega lá um dos CEOs da Nubank e ele fala dando um estudo de caso da Amazon. Ele falou, não, realmente a Amazon foi essencial para o nosso negócio. Por quê? Porque, primeiro, com relação à Amazon, vamos logo direto ao assunto, teve a utilização de computação em nuvem em 100% da sua plataforma. Quer dizer, investimento inicial em processamento de dados, deve ter tido algum investimento inicial, mas assim, em base muito baixo, em comparação com uma instituição tradicional. Ainda mais para ser um emissor de cartões de crédito. Gente, a gente vai gerenciar a conta das pessoas que vão pagar. Imagina você processar aqueles dados sem ter um equipamento adequado. Então, assim, o investimento que ele teria que ter e o investimento que ele poupou com a utilização de terceiros. Utilização de computação em nuvem. 100% da plataforma eletrônica executada por meio de computação em nuvem. Desculpa o erro ali, tá? A digitação permitindo um crescimento exponencial de mais de 3.000%. Então, nesse vídeo ele fala. Esse vídeo não é tão recente, mas, se não me engano, de 2 anos atrás, ou 3 anos. Acho que, não, 2 anos atrás, se não me engano, ou 1 ano atrás. Ele fala que eles cresceram 3.000% naquele período e só foi possível por causa da computação em nuvem, justamente. Você tem 100% dessa plataforma rodando em nuvem, o seu aplicativo, os seus sistemas, e você começa a ter um crescimento de número de usuários. Tradicionalmente, o que você teria que fazer? Investir em mais recursos tecnológicos para poder dar suporte a esses usuários. Com computação em nuvem, não. Você fechou um contrato diferenciado com a Amazon. Fora que o contrato com a Amazon, ele pode utilizar os serviços de Big Data pela Amazon. Quer dizer, além dela gerenciar a parte da plataforma, de só rodar a plataforma na nuvem, ela pode avaliar aqueles dados, ver quais dados são úteis, quais os dados têm utilidade para o seu modelo de negócio, de acordo com os parâmetros que você estabelece. Eu tenho uns slides de computação em nuvem, mas a computação em nuvem ela tem vários tipos de computação em nuvem. E numa delas você pode, inclusive, desenvolver software interagindo com a computação em nuvem. Então, assim, você tem N possibilidades que a computação em nuvem ela te fornece para você não precisar ter aquela estrutura tradicional de gente trabalhando em TI alocado dentro da empresa. Tá? Claro, você vai ter que ter alguém especializado em TI, mas não como você tinha antigamente, para desenvolver seu software, para fazer tudo. Quer dizer, você vai ter pessoas especializadas, mas não com a quantidade que você teria. Então você tem esse serviço prestado por terceiros, com Big Data, com análise de dados, com avaliação de score de crédito, utilizando esse tipo de serviço de automatização, de algoritmo, machine learning, né, avaliando melhor o risco de crédito das pessoas, dos usuários, dos clientes finais. Isso não tem nesse vídeo, mas assim, acho que não é segredo, e me parece ser esse o caso. A forma como o Nubank, né, cresceu, com certeza foi baseado também na análise de risco bem fiel que ele tinha dos usuários, né, dos usuários finais, dos clientes, dos cartões, né, o que, para às vezes, do lado da gestão financeira, era uma tarefa muito burocrática, analisar risco de crédito, e às vezes por conta da própria regulação, porque eu trabalho na área de regime especial, e não é raro você ver em relatórios de fiscalização que determinada instituição não usou das melhores práticas bancárias. Né? O que é a melhor prática bancária hoje em dia? Usar o melhor algoritmo.
Desculpa, mas assim, de fato, como é que eu vou aferir a melhor prática bancária na análise de risco de crédito? É pegar aqui todo aquele documento burocrático, aquela coisa que o cara vinha cheio de papel e tal, para analisar risco? De fato, não é. É o que melhor vai conseguir aferir o risco de fato, o concreto do cliente. Então, você tem todas essas tecnologias sendo utilizadas e que parecem demonstrar o porquê que o Nubank foi sucesso, né? Quer dizer, fora a questão de utilização de serviços dispositivos móveis à internet e relacionamento com os usuários finais. Esse é o ponto. As instituições financeiras tradicionais, é natural, o mercado, apesar de você ter em diversos países bastante concorrência no sistema financeiro e tudo, mas assim, a preocupação com o usuário final não é que ficava em segundo plano, mas assim, ela acaba sendo relegada como mais uma parte do modelo de negócios, né? Fica meio abstrato falando isso, mas de fato o seu banco ele tinha muita coisa para se preocupar só com você. Eu acho que eu traduzo dessa forma. Mas essas instituições não, elas se preocupam basicamente como capturar o cliente final, né? E como deixar esse relacionamento mais agradável, vamos dizer assim, mais conveniente para o usuário final. Regulação reduziu barreiras de entrada. Isso é importantíssimo. Você teve a Lei 12.865. Antes, a gente vai abordar isso logo no próximo slide, que vai falar da fintech de pagamento. Mas antes você não tinha uma lei que regulasse esse mercado de pagamentos no varejo, que inclui o mercado de instrumentos de cartão de crédito, né? Então você teve uma regulação nova, e eu sou fã dessa regulação, dessa lei. Eu não sou o único lá dentro do Banco Central, mas assim, quanto mais você estuda ela, você fala, cara, nenhuma lei é perfeita, né? Mas ela fornece instrumentos adequados para lidar com essa mudança, com essa dinâmica do desenvolvimento de novos modelos de negócio. Alguns vão falar, isso aí é criticável porque dá amplos poderes para o regulador, mas eu te digo que se não tiver uma regulação dessa forma, que dê ao regulador certa flexibilidade para adequar novos modelos de negócio, novas tecnologias, você não vai ter uma regulação adequada. Você vai ter casos como as polêmicas, que hoje já não é mais polêmica, entre Uber, táxi ou coisas do gênero, engessamento de regulação, quer dizer, e a gente vai mostrar o porquê. Mas nesse ponto eu quero mostrar que essa regulação reduziu a barreira de entrada, porque ela não incide sobre todas as instituições que atuam no segmento de pagamentos. De fato, nem todos que prestam serviços de pagamentos hoje no Brasil são regulados pelo Banco Central. Então, se você só se sente seguro se uma instituição for regulada pelo Banco Central, mas de fato você vai, se você entrar nesse ambiente de fintech, você vai ter que utilizar serviços de pessoas, de instituições que não são reguladas, né? Ela é funcional, assimétrica e flexível, ou seja, ela não dá o mesmo remédio para todo mundo de forma igual. Tá? Então você teve uma autorização, a lei de 2013, se não me engano, do Nubank nasceu em 2014, eu botei a data ali, coisa de 2014, isso mesmo, 17. E só em 2017 você teve a autorização dele pelo Banco Central. Seja porque ele não estava dentro do escopo que tem os critérios da regulação, seja até pelo próprio processo de autorização, ele é meio lento, tá? Mas de fato, você tem dois parâmetros aí que demonstram que o Nubank ele nasceu num ambiente já sujeito à regulação, mas ele não era uma instituição regulada de início, né? Como ele nasceu pequeno, como em regra todas essas startups nascem pequenas, ele ficou um momento, não é que ele não tinha que obedecer às normas em geral. Claro, ele vai montar um negócio, ele tem que ser responsável, ele deve ter uma assessoria jurídica muito boa para montar aquele negócio, mas ele não tinha todo aquele peso regulatório de quem vai entrar no sistema, seja no sistema de pagamentos do varejo como IP, que é a instituição de pagamento, seja no sistema financeiro como IF, instituição financeira. Tá? E foco na experiência e na necessidade dos usuários finais. Aí eu botei alguns serviços que eu vi que o Nubank presta. O No Cartão foi o início de tudo, né, que é o cartão de crédito sem anuidade e tarifas. Por que sem anuidade e tarifas? A gente vai ver que nesse modelo de fintech de pagamento, esse mercado de arranjo de pagamento, principalmente no mercado de cartão, ele é considerado
sob o ponto de vista microeconômico, lá das falhas de mercado, comportamento dos agentes econômicos, um mercado de dois lados, quer dizer, a remuneração do arranjo, ele se dá em diversas pontas. Você tem a remuneração paga pelo lojista, que participa, que recebe os recursos, né? Você tem a remuneração do pagador, né? O pagador, que é o cliente que usa o cartão para pagar. Como é que você remunera o emissor do cartão? É a tarifa da anuidade, né? Ah, mas eu tenho anuidade de graça. Nada de graça nessa vida, né? Então alguém está pagando essa conta. Então essa conta ela paga, às vezes, com subsídios cruzados dentro do próprio arranjo, de modelos de negócio. E de fato, o Nubank, como ele nasceu com um custo mais baixo do que uma instituição tradicional, ele já entrou no mercado falando, não, a gente já começa com sem anuidade ou tarifas. Isso é um atrativo, de fato é um atrativo de custo, né? Fora que ele pode ser controlado totalmente pelo celular, coisa que na época era uma inovação, que não era uma coisa muito comum, né? E ele depois, isso aqui não foi no início, ele possibilitou a antecipação de pagamentos a prazo com desconto. Isso foi realmente uma inovação. Você parcelar no cartão de crédito é uma invenção tupiniquim, né? Por isso que lá fora você não consegue fazer esse cartão internacional. Um modelo aqui no Brasil incorporou essa questão do parcelamento por cartão de crédito, eu acho que muito internalizando aquela questão do cheque pré-datado. E de fato o cartão de crédito lá fora, o modelo é muito mais baseado no pagamento num determinado prazo. É uma conta pós-paga, né? Você faz seus pagamentos, você faz as compras e num determinado mês, no final do mês, você paga a sua fatura. Aqui você tem esse parcelamento. E eles possibilitaram que você pudesse antecipar essas parcelas com desconto, já que você estava pagando de forma antecipada. É uma coisa que não é comum. A NuConta, que surgiu depois, é uma conta de pagamento. Ela é diferente de uma conta corrente tradicional, mas diferente de uma conta de depósito. Então, por mais que você fale, eu tenho uma NuConta, não é uma conta de depósito tradicional. A instituição de pagamento ela não pode captar um recurso que você deposita na NuConta, né, e emprestar parte daquele recurso. A gente vai ver que ela tem que manter um lastro naquele recurso, né, de 100% até hoje. Então, assim, o que você mantém depositado lá, ela tem que manter lá. Isso é uma garantia? É uma garantia, a gente vai ver, é uma garantia. Mas, de fato, assim, como tem vários intermediários, você tem riscos envolvidos também com esses recursos, óbvio. Sempre tem um risco envolvido. No sistema financeiro tradicional, uma conta de depósito, o que acontece? Ah, Marcos, então é melhor manter o dinheiro numa conta do que numa conta de depósito tradicional? Mas na conta de depósito tradicional, a gente está até conversando semana passada, você tem a garantia do FGC até 250 mil. Então, se você mantém recursos até 250 mil numa instituição financeira, se o banco quebrar, até 250 mil, o FGC vai pagar para você, tá? Então, a NuConta não vai ter isso, tá? Quer dizer, a gente vai chegar lá, eles estão mudando o modelo de negócios, mas assim, em princípio, se você pegar o recurso depositado com moeda eletrônica numa conta de pagamento, ele não vai ter essa garantia do FGC, não tem garantia do FGC. Por quê? Porque não é captação bancária, não é captação de instituição financeira, não segue a lógica de risco sistêmico. O FGC, os seguradores de depósito, que são instituições que integram o que a gente chama de rede de segurança do sistema financeiro, que é prevenir crises bancárias, crises financeiras, ele tem o papel de quê? Fazer com que os clientes não saiam clientes desesperados a qualquer ruído, por exemplo, né, para sacar os seus recursos. Então aquilo te dá um colchão de segurança, para você falar, eu não preciso ficar monitorando a minha instituição financeira toda hora, porque se tiver um boato que ela vai quebrar, eu pelo menos até 250 mil tenho garantido, né? Porque imagina como funciona um sistema, um sistema financeiro onde você não tem um segurador de depósito, é uma segurança, né? Mas a NuConta ela não vai ter. A migração para segmentos privados de instituições financeiras por meio da criação da NuFinanceira. Eles criaram a NuFinanceira, ela já está em operação, é uma instituição financeira, uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, foi autorizada em 2018 e emite RDBs com garantia da FGC. Então hoje com a NuConta você pode investir, ele já deixa a opção, você pode deixar os seus recursos na NuConta e ter a remuneração do CDI, depois a gente vai ver por quê, que você tem a remuneração de 100% do CDI, ou
você pode investir em RDBs da Nu Financeira. E aí você teria uma outra remuneração acordada, né? Parece que a liquidez desses RDBs seria diária. Eu não sei exatamente, isso aí foi informação mesmo que eu colhi, mas não sei até que ponto é verídica. Mas de fato eles devem ser líquidos, né? Porque o modelo de negócios lá, se você falar, entre deixar na conta e receber o CDI e investir a prazo, às vezes não é interessante para o cliente. Então, pelo que eles colocam lá, tem uma determinada liquidez, quer dizer, eles podem ser resgatáveis em curto prazo e tem garantia ordinária da FGC a 350 mil. Né? Então, eles já fornecem essas opções para o cliente. Aí a gente entra, eu vou começar hoje a matéria que até estava programada para começar na próxima aula, na aula de amanhã, mas que eu acho que a parte de fintech de pagamento ela merece realmente um tempo para a gente entender e tudo, e é interessante começar ela agora e terminar amanhã. E amanhã a gente pode até fazer um estudo de caso, pegar algumas fintechs de pagamento, ou então abordar, eu separei uns slides sobre criptomoeda, se a gente tiver interesse em debater alguns pontos, se sobrar tempo. Né? Mas o foco aqui seria as fintechs de pagamento. Né? Então, por que você não vai ver essa expressão fintech de pagamento? Essa expressão agora é utilizada no site do Banco Central, antes ela não era utilizada no site do Banco Central. Mas ela faz todo sentido. Por quê? Porque, assim, de fato, você tem entre as fintechs que atuam prestando serviços de pagamento. E você tem uma regulação de armas de pagamento que engloba praticamente a maior parte dos serviços de pagamento no país. Então, de fato, se a fintech de pagamento for regulada, vai ser por meio da Lei 12.865. Entendeu? Ou com base naquela adequação de perímetro regulatório, criação de outras instituições participantes dentro daquele modelo, claro que isso obedecendo o arcabouço legal, né? Mas, por exemplo, a gente vai ver que ela permite isso, trazendo outras atividades para o conceito de atividades privativas ou prestadas por IP, por instituições de pagamento, e você vai conseguir regular essas fintechs de pagamento que não estão sujeitas à regulação. Isso se tiver necessidade, foi o que a gente viu. Então, qual é o ecossistema de pagamento no varejo? Essa palavra ecossistema porque você tem vários intermediários ali, você tem várias instituições atuando no segmento de pagamento no país e que não necessariamente vão estar enquadradas como instituições de pagamento. O cartão de crédito surgiu em 1950, o primeiro foi o Diners Club, a ideia surgiu de um cartão mesmo de fidelidade, de restaurantes e tudo. E teve uma disseminação disso pelo mundo. No Brasil ele ficou popular, ele surgiu na década de 60. Desculpa, eu por volta. Mas os cartões de débito já ficaram mais populares na década de 80, tem um surgimento anterior, mas ficaram mais populares na década de 80. E você teve também a ascensão do comércio eletrônico aí a partir da década de 90. Né? Então você tem cada vez mais os meios eletrônicos sendo utilizados para realizar pagamentos no país. Em detrimento do quê? Em detrimento do pagamento em espécie. Você usar o seu dinheiro que você mantém na sua carteira para realizar pagamentos. Né? E você tinha esse mercado, você tinha o sistema de pagamentos do atacado, como eu falei, o sistema de pagamentos que ele basicamente regulava como as instituições financeiras transferem recursos entre si. Né? Esses sistemas tocam também, tem interesse para os clientes, por exemplo, quando você faz a sua TED, quando você faz o seu DOC, você não é participante do sistema de pagamentos, você é um usuário de um participante, que é a instituição financeira. Então, o sistema de pagamentos no varejo, os participantes são instituições financeiras, né, basicamente, e se preocupa muito com o risco sistêmico, a regulação. E você tinha o varejo do sistema de pagamentos, isso não é só no Brasil, no mundo, ele ficava, por vezes, à margem da regulação, com regulação consumerista. Né? Mas, com o advento de cada vez mais os meios de pagamento eletrônico serem disseminados, os reguladores começaram a ver, essas instituições,
esses tipos de pagamento de varejo, eles têm baixo valor, tem muita capilaridade. Isso não tem risco sistêmico, em princípio. Mas se você tiver esses pagamentos sendo centralizados em um só participante, isso pode vir causar algum risco. Isso pode afetar a política monetária, isso pode afetar a estabilidade do sistema financeiro, isso pode trazer algum risco diferenciado. Então você tem um movimento de regulação desses, lá fora eles chamam de payment scheme, aqui não quiseram traduzir como esquema de pagamento, que podia caracterizar aí botaram arranjo de pagamento. Então basicamente as ideias também vêm de fora. Você tem os instrumentos de pagamento eletrônico, você tem vários intermediários e eles prestam N atividades aí no sistema de pagamento. Como eu falei, as instituições financeiras também realizam atividades que são caracterizáveis como instituições de pagamento, mas eles não são instituições de pagamento, elas são qualificadas como instituições financeiras, né? Elas também se encontram, por vezes, sob o escopo da regulação com base na 12865. A relevância para os bancos centrais, como eu falei, em regra não tem relevância sistêmica, tem muito a ver com aspectos relacionados à confiança da população na moeda e ao bom funcionamento das relações comerciais, como eu também falei. Por exemplo, a gente vai ver sobre esse enquadramento de uma instituição como de pagamento ou não pagamento, tem uma relevância muito grande dentro da regulação. Porque uma instituição de pagamento, ela está dentro da 12865 e se sujeita a todas as normas da 12865. Entre elas, o regime especial de insolvência, né? O Danilo tocou isso por alto na última aula. As instituições financeiras, elas não estão sujeitas à insolvência empresarial comum, elas não estão sujeitas à falência. O que isso quer dizer? Não é que a norma falimentar não se aplica, ela não se aplica, ela só se aplica depois que você tem um regime decretado pelo Banco Central, que seria hoje a liquidação extrajudicial, a intervenção ou o RAET, que é o regime de administração especial temporária. Cada um tem sua peculiaridade, mas de fato a liquidação é para encerrar as atividades da instituição, a intervenção você tem um interventor nomeado durante o período, mas você tem algumas restrições para sacar os depósitos, por exemplo, né, a exigibilidade das obrigações, e o RAET seria uma administração, uma intervenção branda. A instituição continua operando de forma normal e você tem lá o conselho diretor do RAET operando aquela instituição, vamos dizer assim, administrando aquela instituição que não está bem das pernas, para ver se ela consegue se recuperar, né, se consegue ter uma solução que não seja liquidá-la, que não seja encerrar com as atividades dela. Esses regimes, a ideia deles é justamente tirar o risco ou mitigar aquele risco ali que está localizado em uma instituição, fazer com que aquele risco não se espalhe pelo sistema. Então a lógica de você ter uma liquidação é o seguinte: se um Bradesco pedisse falência, qual é a sua primeira reação? Vou sacar meus recursos, né? Isso vai acontecer o quê? Vai ampliar a situação de insolvência. Então, assim, a lógica é que você tenha um regime, isso é no mundo todo, essa é a lógica dos regimes de resolução, você tem um regime decretado para quê? Nesse regime, o regulador, né, a autoridade de supervisão, que é chamada de supervisão de resolução, ela possa, vamos assim, entrar na instituição, ver o que está de errado ali, qual é a situação patrimonial, o que pode ser feito para, se for o caso, proteger os depositantes, né? E aí você tem vários mecanismos de, inclusive, segregar parte dos ativos da instituição, do passivo, alienar, por exemplo, alienar a carteira de clientes, que seria o passivo da instituição, para outra instituição saudável. E aí você tem vários poderes que são atribuídos à autoridade, que seria a autoridade que a gente chama aqui de resolução, tá? E uma instituição que atua no sistema de pagamentos como intermediária, mas que não é IP. Se ela for IP, a gente vai ver, ela está sujeita ao RAET lá. Mas se ela não for IP, ela está sujeita à insolvência comum. E aí você vai ter recuperação judicial, você vai ter falência, você vai ter todo esse processo que às vezes no judiciário é lento e vai trazer incerteza. Por que eu estou abordando esse ponto que eu ia abordar lá na frente aqui? Bom funcionamento das relações comerciais e negócios. Tem uma fintech que se chama Bela Pagamentos, ela entrou em recuperação judicial, ela é do Rio Grande do Sul,
e parece que ela era importante para o comércio local. E vários lojistas ficaram sem receber os recebíveis, né? Então, assim, isso tem consequências para o comércio local. Então, até que ponto isso não oferece um risco se isso tiver mais capilaridade no país? Então, por isso, com base nisso, os bancos centrais, os reguladores começaram a olhar para esse tipo de atividade com mais cuidado, com mais atenção, né? Esses bancos digitais que estão surgindo, nem todos são regulados pelo Banco Central. Na verdade, os bancos digitais, sim. Se for, eu considero banco digital, aí tem uma questão da nomenclatura. Não, esses assim, Inter, BC, sim, C, não sei o quê. Porque o que acontece? Por exemplo, muitos falam, caracterizam o Nubank como um banco digital. Eu já vi muito isso, e na internet isso é muito fácil de encontrar. Não é. Não é. Não então, é. assim, É uma instituição de pagamento? O Nubank é. Hoje ele é uma instituição de pagamento. Mas também a instituição de pagamento precisa ter autorização do Banco Central. Foi o que eu falei. A gente vai ver aqui em minúcias, mas é isso. Ele está sujeito à autorização, a requisitos de aprovação de nomes para ocupar cargos em órgãos estatutários. Então, assim, você vai ser eleito pela Assembleia lá para ser administrador de instituição financeira. Esse nome é sujeito ao escrutínio lá da Assembleia, aprovado e tal, eleito, mas vai para o Banco Central para ele aprovar. Lá vai ser avaliada a reputação, requisitos de reputação, requisitos de técnica. Então, antes deles entrarem no mercado, esses novos, eles são... Esse aqui é o ponto, a gente vai chegar aqui. Aqui a gente está falando o quê? Regulação de pagamentos. É que as pessoas se sentem mais seguras quando tem uma autorização, uma regulação. Isso, então, esse é o ponto. A gente vai entrar nessa regulação hoje, vai finalizar na manhã, mas de fato você vai ver que ela tem uma flexibilidade. Nem toda instituição que entra nesse segmento, ela começa como IP. Ela começa como IP autorizada. Muitos vão falar, a minha visão, meu entendimento a instituição só é IP quando ela é qualificada juridicamente como IP. Não necessariamente ela tem autorização, mas quando ela presta uma atividade ali, está dentro do escopo da regulação da 12865. Você vai ver que essa 12865 ela traz critérios que ela diz que não se aplica essa lei nos seguintes casos. E aí eu vou mostrar quais seriam os casos que ela não se aplicaria. E aí eu acho que, nesse caso, a instituição não é IP. Tá? Alguns vão dizer, mas ela faz tudo que uma IP faz, mas ela não é IP. Por quê? Por que é importante falar isso e deixar isso claro? Porque a IP está sujeita a regime especial, por exemplo. Né? Então, assim, se você não tiver isso bem claro na sua cabeça e qualificar qualquer um como IP, você pode ter uma confusão. Entendeu? No caso, essa Bela Pagamentos, o problema dela, ela é uma subcredenciadora, depois a gente vai explicar. Ela é mais um intermediário na cadeia. E ela não é IP. Entendeu? Então ela está sujeita à insolvência comum. Ela entrou em recuperação judicial, teve um problema dela com a Estônia, e aí eles brigaram, a Estônia não passou os recursos para ela e tudo, mas aí eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sei quem está certo, né, mas de fato o que ocorreu, que levou ela a pedir recuperação judicial, não vem o caso. O que vem o caso ela pediu recuperação judicial, ela está sujeita a um regime de insolvência comum. Então, basicamente, são esses motivos da racionalidade dessa lei. O histórico, até 2005, até antes da lei, você não tinha nenhuma regulação sobre esse tipo de atividade. Essa lei veio endereçando o arranjo de pagamento de cartão de crédito, assim, mas ela é uma lei genérica, ela não é destinada ao cartão de crédito, mas é claro, o arranjo mais difundido no mundo é o de cartão de crédito e, assim, o modelo de negócio mais difundido no mundo é de cartão de crédito. Então, quando você for olhar na internet, botar lá Payment Scheme ou arranjo de pagamento, você vai ver um modelo de cartão de crédito. É o que eles botam, que é o mais difundido no mundo. Mas, por exemplo, você tem modelos de pagamento por boleto, que boleto é tupiniquim, é uma invenção nacional, mas o arranjo é um arranjo de pagamento, uma forma de realizar pagamentos de transferência de recursos. E aí, você teve uma diretiva do Banco Central, que divulga a opinião do Banco Central a respeito da indústria de cartões de pagamento, em 2006. Então, assim, a regulação ela não surgiu do nada. Ela, desde 2003 ou 2004, já tinha um grupo de estudos sobre como regular isso no país. Tinha muita confusão nas decisões judiciais do STJ, classificando a administradora de cartão de crédito como instituição financeira. Depois
Eu acho que o tribunal entendeu que não se confunde, porque a gente vai ver, hoje, qualquer atividade ali pode ser feita por qualquer instituição que não seja financeira. Mas antes, o modelo de negócios era baseado basicamente no seguinte, os emissores do cartão eram as instituições financeiras e quem credenciava o lojista na ponta para receber não eram instituições financeiras, eram chamados na época de administradores de cartão de crédito. E tinha uma certa confusão aí com relação a isso nas decisões judiciais. Em 2009 tinha a VisaNet, que hoje é a Cielo, né, vinculada à bandeira Visa, e a Redcar, que era vinculada à bandeira Mastercard, dominava o mercado de credenciamento. Tá? Na verdade, esses arranjos, eles eram praticamente verticalizados. Vocês tinham instituições financeiras que participavam dessas empresas, né, controladoras. Tinha participação de instituições financeiras no controle dessas empresas. Mas o modelo de negócio era tudo verticalizado, ou seja, a instituição financeira ela recebia como emissora e, por vezes, ela recebia como credenciadora porque ela participava de uma instituição que era credenciadora. Ela controlava a instituição que era credenciadora de lojista. Então, ela recebia nas duas pontas, que a gente falou do mercado dos lados. Tem dois usuários, tem o pagador e tem o recebedor lojista. Cada um deles é sujeito. O lojista ele tem uma taxa de desconto, né, a cada pagamento que ele aceita com cartão de crédito ou débito. E você tinha a remuneração aí do lojista, você tinha a remuneração dos clientes do cartão. Então você tinha um mercado extremamente monopolizado. Teve uma ação do CAD em 2009 que obrigou, principalmente por conta das maquininhas de cartão, né, que essas bandeiras, né, que essas empresas firmassem o compromisso a Visa e a VisaNet firmassem o compromisso de permitir que o arranjo fosse aberto, quer dizer, que elas não estivessem dentro do mesmo controle e que outras pudessem operar no próprio sistema delas. Ou seja, o que hoje a gente vai numa maquininha e aceita qualquer cartão de qualquer bandeira, não era assim. E o embrião disso veio com essa decisão da Visa e VisaNet, né? A interoperabilidade entre os sistemas dessas bandeiras. Teve mais um relatório do Banco Central e teve uma medida provisória em 2013 que se converteu na 12865, que é a lei que dispõe sobre os arranjos de instituições de pagamento. Na verdade, essa lei não dispõe sobre isso. 6 a 15, a gente vai ver que são os dispositivos que têm a ver com esse assunto, né? E aí, para quem não tem familiaridade com as regulações do Banco Central e também do CMNE, assim como ocorre em outros casos, resoluções, quando a gente fala de resolução é sempre CMNE, quando a gente fala de circular é sempre Banco Central. Tá? CMNE, diretrizes gerais, políticas gerais, Banco Central obedece às resoluções e ao editar a circular obedece às resoluções, os dispositivos não podem contrariar a resolução, mas ele entra em minúcias. A lógica é essa, é sempre essa. Então, a maior parte dos assuntos mais relevantes, você vai ter uma resolução a circular, né? Para quem conhece de regulação lá, acompanha a regulação de instituição financeira. E quais os principais atributos que eu gostaria de destacar nessa norma, né? É uma regulação funcional diferente da institucional. A gente vai ver isso conforme a gente for analisando as características dos participantes dessa norma. Mas o que quer dizer uma regulação funcional? Ela se preocupa muito mais com o fundamento econômico, com a atividade em si, do que com a instituição, com o tipo de instituição que está prestando. Então você vai ter uma regulação que é baseada na 12865, que se aplica, por vezes, às instituições financeiras e às instituições de pagamento, entendeu? Então, ela vai se preocupar muito mais com a atividade que está sendo prestada de serviço de pagamento do que com a espécie de instituição que está prestando aquela atividade, realizando aquela atividade. De fato, em alguns momentos ela vai distinguir. Por que ela vai distinguir o tratamento? Porque você vai ver, e a regulação infralegal que foi editada com base na 12865, ela tem muito disso, assim, em diversos momentos o Banco Central teve que atuar para desverticalizar esse mercado, para abrir esse mercado, para trazer mais concorrência a esse mercado. E nesse ponto ele vai ter que distinguir o tratamento, às vezes, de uma instituição financeira tradicional de uma instituição de pagamento.
Regulação proporcional e seletiva. Nem todas as instituições de pagamentos elas estão sujeitas à autorização. Então você tem, se a gente vai ver isso, você tem instituições de pagamento que elas estão dentro de um arranjo que faz parte está regulado pela 12865, mas que por si só talvez ela não esteja sujeita à autorização. Ou o contrário, você tem um arranjo, é mais comum, na verdade o contrário, você tem um arranjo que não está sujeito à autorização, mas você tem um participante lá que participa do arranjo que ele está sujeito à participação. Ou porque ele participa de outros arranjos, mas você tem regulações distintas de acordo com os riscos que são oferecidos pelas atividades, vamos dizer assim. Fora isso, você tem segmentos que não são regulados, foi o que eu falei. Você tem atividades que são prestação de serviço de pagamento, que facilitam o pagamento, mas que não estão sujeitos a uma regulação específica. A Apple Pay. O Apple Pay é um aplicativo, basicamente, você tem o Apple Pay, o que ele vai fazer? Ele vai cadastrar um cartão de default, né? No teu Apple Pay, muitos chamam de tarefa da Apple Pay de wallet, né? Que é tipo uma carteira virtual. Você cadastra lá os seus cartões e em vez de usar o chip do cartão para passar, quem vai comandar a transação de pagamento vai ser o seu celular. Então é basicamente uma tecnologia intermediária. Isso não é a prestação de serviço de pagamento no sentido regulado, tá? No sentido de regulação, ela não vai estar sujeita à regulação da 12865. A questão aí é o seguinte, a gente vai ver isso depois. Com o Open Banking, algumas atividades de iniciação de serviços de pagamentos podem vir a ser reguladas. E se essa atividade da Apple Pay começar a se enveredar sobre esse tipo de atividade regulada, vai estar sujeita à regulação. Eu não posso falar em abstrato, assim, porque a norma ainda não saiu, a gente não sabe, eu sinceramente não sei exatamente como ela vai sair, não tive conhecimentos, e nem poderia falar se tivesse, mas de fato eu não tive. Então, o que a gente sabe é o que tem lá fora, que é o PSD2, que é a Payment Service Directive, que é da regulação europeia, né? E lá eles regularam os iniciadores de prestação de serviço de pagamento e os agregadores de informação, né? Depois a gente vai, isso quando a gente falar um pouco de Open Bank, a gente vai falar melhor. Mas de fato, o Apple Pay, nessa transação, no comando de iniciar uma transação de pagamento, ele não é uma atividade sujeita à regulação. Agora, se o Apple Pay fornecer uma carteira virtual de ativos, ou seja, você transfere recursos para a Apple, e ali no Apple Pay, em vez de aparecer só seu cartão de crédito, vai aparecer lá, saldo da conta. R$5.000. Aí sim, essa conta é uma conta de pagamento. A conta de pagamento é uma conta que quem pode oferecer é uma instituição de pagamento, né? Quer dizer, uma instituição que realiza atividades que são caracterizáveis como instituições de pagamento. Os objetivos e princípios regulatórios da 12865. É bom que a gente vai casar com o horário e a gente fica com essa parte mais geral hoje. O artigo 7º ele traz N objetivos e princípios regulatórios na 12865, mas já dá para ver que em 2013 ela já veio olhando para o futuro. Assim. Não é questão de tecer elogios e tal. Essa norma, claro, foi gestada dentro do banco, mas assim, ela já falava em interoperabilidade, ou seja, você tem que ter sistemas e arranjos que eles se comuniquem entre si. Então, é claro, você vai ver que tem várias classificações de arranjo, mas em tese, você teria que, por exemplo, vai possibilitar você tendo um dinheiro numa NuConta, não só pagar com a NuConta, mas transferir esse dinheiro para uma outra conta de pagamento, entendeu? E aí você está interoperando arranjos distintos, né? Por exemplo. Então você tem... a interoperabilidade é muito importante, ela é essencial para você ter concorrência. E para esses tipos de serviços que são baseados em rede, que são organizados em rede, aí mais um aspecto que importa para a regulação. Qual é a característica desse tipo de serviço? Eles têm a chamada externalidade de rede. Então, assim,
Em que interessa se você tivesse uma conta virtual, uma carteira virtual, se você não pudesse transferir recursos, né? Então, assim, quanto mais pessoas podem participar daquela rede, quanto mais usuários participam da rede, mais ela se torna útil para o usuário final. É assim com o telefone. Se você tivesse um telefone lá no início, você só podia se comunicar com quem tivesse telefone. Como o telefone era uma coisa muito rara, né? Qual a utilidade? Mas depois que o telefone se difundiu, quem não tivesse telefone estava fora da rede. E esse é o problema das Big Techs, tá? Quando a gente critica não, tá? Porque nem tudo com a Big Tech é ruim, tá? As Big Techs elas podem trazer muitas coisas positivas para o sistema financeiro. Mas os lados de risco, os potenciais riscos, é justamente vinculados a esse tipo de escalabilidade. Quer dizer, a maior parte, isso aí é um chutômetro, mas é por observação, a maior parte dos usuários tem redes sociais no mundo inteiro, Facebook, né? Por que não uma rede social da China, né? Tudo bem que lá é fechado, mas, quer dizer, não interessa para você ter uma rede social que não seja aquela que teu amigo tenha. Então, assim, esse tipo de serviço de arranjo, ele segue essa lógica de rede. Quanto mais usuários na rede, mais ela tem valor, tá? Então, a regulação, ela se preocupa com essa possibilidade. Interoperabilidade, o que significa? Eu oportunizo uma rede pequena a interoperar com uma rede grande. E aí, para o usuário, aquilo tem mais valor, né? Solidez e eficiência. Aí a questão de regulação prudencial. É o risco individual que aquela instituição tem de ficar insolvente. Você é cliente, você não quer ter uma instituição insolvente, aquele ativo lá que você transferiu, aquele recurso, corra risco, né? Você não tem aquele ativo de volta. Promoção da competição, N exemplos aqui de competição, esse mercado, se você for imaginar, em 2010, foi o que a gente falou, era praticamente um oligopólio, algumas bandeiras. Hoje você tem N bandeiras no Brasil, né? Quer dizer, bandeira é uma coisa que ainda tem menos, mas instituidor de arranjo você tem vários, né, atuando no Brasil, você tem fintechs, você tem várias instituições, vários participantes dentro desse mercado aí. Isso surgiu também por conta dessa lei, que ela trouxe segurança, né? A regulação ela é um custo, mas por outro lado ela traz segurança. Acesso não discriminatório a infraestruturas essenciais, também, quer dizer, aquele conceito de essential facilities, quer dizer, para liquidar uma operação de cartão de crédito, vai chegar uma hora e aqueles recursos vão ter que transitar pelo sistema de pagamentos. Teve uma atuação regulatória do Banco Central que ele obrigou a um determinado volume de operações a ter uma liquidação dos arranjos de forma centralizada. Por que isso? Porque isso traz mais eficiência econômica. Se você tivesse vários arranjos que transitando aquelas operações pelo SPB do atacado de forma pulverizada, você vai ter mais recursos na economia transitando, quando na verdade, quando você centraliza tudo dentro de um intermediário, ele consegue, por exemplo, compensar. Vamos dizer que todos aqui têm obrigações recíprocas, ele consegue compensar as obrigações, utilizar menos recursos no sistema de pagamentos do atacado. Então essa liquidação centralizada conferiu mais eficiência a esse pano de fundo, vamos dizer assim, do pagamento lá, quando sai do usuário final e vai lá para o sistema de pagamentos do atacado. Então esse acesso não discriminatório a infraestruturas essenciais tem a ver com isso, tem a ver com a rede de maquininhas, na verdade, né? Hoje as maquininhas são interoperáveis, qualquer um pode acessar a maquininha do outro para iniciar uma transação. Isso tem a ver com acesso não discriminatório também. Você, por exemplo, você não pode discriminar, a Visa ela não pode impedir uma IP de participar do arranjo dela, a não ser que ela tenha uma justificativa razoável para fazer isso, né? Então isso tem a ver com acesso não discriminatório. E inclusão financeira é um princípio da lei, confiabilidade, inovação e diversidade no modelo de negócio. Quer dizer, a lei ela já dá esse mandamento do Banco Central. Se preocupe com a inovação, se preocupe com modelos de negócio inovadores. Então ela veio justamente mudar essa cultura e internalizar. Hoje eu vejo muita gente lá, quer dizer, já tinha gente preocupada com competição e tudo, mas essa lei, existe um diálogo muito maior com o mercado. De fato, isso eu observo. Assim, e no mercado no sentido positivo, tá, gente? Não é de captura, não. É no sentido de consulta pública, é sentido de você vai editar uma regulação no sentido
aí você vê que vai desfavorecer a competição, você talvez repense a forma de como regular aquele aspecto. Então, assim, a regulação infralegal com base na 12865, ela já tem de origem, ela já tem esses objetivos, tá? Eu acho que a gente chegou no nosso horário, eu agradeço aí a vocês. A gente aborda o resto amanhã. Amanhã a gente vai entrar vamos dizer assim, na qualificação em concreto. Vai descobrir o que é um arranjo, de fato, o que é um instituidor de arranjo, né? O que é uma instituição de pagamento, quais são os pagamentos que estão dentro, estão fora da regulação, né? Qual é a consequência de ser uma IP, entendeu? O que é uma conta de pagamento, qual é a diferença dela para uma conta de depósito tradicional, entendeu? O que tem de positivo nisso, entendeu? Então, espero que vocês amanhã a gente volta a conversar. Valeu?